Olá, graduandos em Pedagogia do Instituto Educacional Professora Olga Portela. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonatas Clay Santos Porto, seria o professor de vocês nessa disciplina denominada Pesquisa e Prática Pedagógica número 3, onde nós abordaremos a ideia de currículo, né? Nós iremos estudar desde a concepção, a evolução histórica do termo currículo, né? O que vem a ser esse currículo, um termo tão importante na formação de vocês enquanto pedagogos, tá certo? É um termo, uma discussão bem profunda, bem reflexiva, mas que eu tentarei ao máximo deixar mais fluida possível, tá bom? Então, se vocês olharem a apostila de vocês, vocês irão perceber que é uma apostila significativamente extensa, mas aqui nesses encontros nós iremos resumir de forma bem sistemática, no entanto, prevalecendo a qualidade e a eficiência das discussões. Qualquer dúvida, vocês podem anotar e durante os nossos encontros, por outros meios de comunicação, vocês podem externá-las para mim que eu tentarei resolvê-las. Se eu não conseguir, irei atrás de quem sabe, tá bom? Ok? Então vamos lá. Como vocês sabem, sempre eu começo com a minha apresentação, né? Para quem não me conhece, sou bacharel em Biomedicina pela Uninova FAP, possuo licenciatura plena em Química pela Universidade Estadual do Piauí. Atualmente faço doutorado em Ciências e Saúde, através da Universidade Federal do Piauí. Sou membro pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Microbiologia e Biossegurança do Uninova FAP. Atualmente tenho certificação em língua inglesa pelo National Geographic Learning, certificação em língua espanhola pela Universidade do Vale do São Francisco, 8 artigos publicados e premiados internacionalmente, revisor de periódicos internacionais, palestrante, professor do ensino médio, professor universitário, nível técnico, graduação e pós-graduação, como vocês observam aqui, todos pelo IEPOP. E quais os objetivos que nós devemos alcançar nessa disciplina? São vários, já adianto para vocês, são vários os objetivos que devemos alcançar. O objetivo geral que deveremos ter nessa disciplina será exatamente refletir como se pautam as relações de poder e identidade e como essas relações validam e caracterizam os conhecimentos ensinados nos espaços escolares. Ou seja, vamos ver como essa relação de poder e hierarquia presente na sociedade, como elas são representadas dentro do contexto escolar através do currículo. Então, o currículo ele tem esse ponto ideológico, né? Ele tem não só apenas um caráter conteudista, mas dentro dos conteúdos, dentro da sua organização, ele já carrega um contexto ideológico. Então, a gente tem que ter uma atenção reflexiva para isso, tá bom? Dentre os específicos, nós devemos analisar as teorias educacionais da organização curricular, no que se refere aos aspectos históricos, políticos e pedagógicos. Desculpa. Examinar o currículo como política cultural, prática de exclusão, processo de dominação, narrativa racial e étnica, política de gênero e de sexualidade. Examinar o currículo como essa política cultural é exatamente para ver se estas variáveis, que nós sabemos que não são adequadas para o contexto educacional, né? Essas variáveis de cunho exclusivo, se elas não estão interferindo deveras profundamente na elaboração do currículo que está sendo elaborado ou que está sendo praticado, certo? Evitar que o currículo ele se torne uma questão opressora, uma questão de formação de máquinas, prevalecendo a sobreposição de grupos seletos da sociedade, como acontecera há um bom tempo, tá bom? Então, a gente tem que ter essa noção. Discutir as formas de organização curricular como mecanismos que articulam forças de poder a formas de saber, ao constituir modalidades de subjetividades e instaurar políticas da diferença. Exatamente entender que o currículo ele carrega a questão social, certo? Então, devemos aplicar ao todo o cronograma do currículo essa questão
socioeducacional. Propor situações de pesquisa, estudo, análise e problematização do currículo a partir dos contextos escolares locais, certo? É aplicar, elaborar aquele currículo focando as realidades daquele determinado local que ele será aplicado, tá bom? Não é um currículo que será elaborado na China terá a mesma aplicabilidade aqui no Brasil. São contextos históricos, sociais, econômicos, culturais totalmente distintos, tá bom? Alguns pontos em comum, claro que tem alguns pontos em comum, mas existem vários pontos que divergem, portanto, complicam muito a aplicação de currículos similares, iguais, neste país ocidental, que é o Brasil, e no país oriental, que é o Japão. Contribuir para formas de planejamento que incluam a problemática da diferenciação no currículo escolar e construir um projeto de pesquisa. São os dois últimos objetivos específicos que nós iremos abordar, tá bom? Desculpa, vamos lá. Nós chegamos aqui, né, a primeira parte do nosso módulo, que é o currículo. Vamos estudar o conceito de currículo, aqui os objetivos, compreender a definição de currículo e sua evolução na história. Então, isso aqui é uma introdução, né? Saber de onde o currículo veio, por que ele existe, como ele foi se moldando em definição e aplicabilidade e importância ao longo da história. Será exatamente isso que nós iremos discutir aqui, tá bom? Então, a primeira coisa, quando nós vamos entrar em termos de introdução, é exatamente definir, né, o que vem a ser um currículo, o que é um currículo de verdade, né? O currículo vem da raiz latina currere, que significa caminho, trajetória, percurso. Ah, professor, ainda está um pouco complicado, mas já dá para ter uma noção ou um norte, um direcionamento do que vem a ser o conceito definitivo de currículo, né? É uma direção, é um trajeto que você deve seguir. O Dício, que é uma parte, um dicionário online, ele define o currículo da seguinte forma. É um substantivo masculino, que é um documento com os dados pessoais, a formação escolar ou acadêmica, a experiência profissional ou os trabalhos prestados por quem pretende se candidatar a um emprego, cargo. Observe aqui que é uma apresentação de um candidato ou de algo e é um caminho que deve ser seguido. Por extensão, pode-se dizer que é uma reunião das disciplinas de um curso, currículo de letras, por exemplo. Olha só, trazendo isso mais para uma questão acadêmica, certo? São aqueles conteúdos, aquelas disciplinas que devem ser abordadas em determinado grupo de pessoas que estejam estudando uma determinada série ou grau acadêmico, ou curso, certo? Ou gramática, forma portuguesada da expressão latina currículo vitae, certo? Currículo vitae. Enfim, temos aqui uma outra definição, que é um desvio que se faz para encurtar um caminho, um atalho. Olha só, a definição trazendo para caminho. Mas uma definição bem mais importante é o seguinte: currículo é essa estrada aqui, ó, certo? Essa estrada que traz o caminho, um curso, um percurso, um ato de correr. Ele demanda por onde devemos ir, seguir, para chegar a um determinado fim. E o que deveremos ter ou encontrar para que possamos chegar àquele determinado fim. Ou seja, é a estrada e a bagagem necessária para que nós consigamos sair de um ponto A para um ponto B, de um ponto inicial para um ponto final, certo? Currículo é isso. Então, o currículo no sentido acadêmico seria qual grau você quer chegar? Ensino médio? Certo. O caminho para se seguir é isso, você vai precisar disso, disso, disso. Que deverá ser trabalhado dessa forma, assim. Então, isso é um currículo, certo? É como eu falei, é um caminho que você deve fazer o trajeto até chegar ao seu ponto final. Então, o estudo do currículo ele surgiu nos Estados Unidos da América. Deixa eu só diminuir aqui. Certo, melhorou. O estudo do currículo surgiu nos Estados Unidos da América. Como é que surgiu isso, professor? Isso aqui é uma questão um pouco ainda sem muita concordância entre os vários pesquisadores especialistas em currículo, né? Essa origem do currículo em si,
ela é muito variável do ponto de vista que nós estamos avaliando. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas, do ponto de vista estudar o currículo, né, de existir uma área específica para estudar o currículo, a sua construção, a sua aplicação, a sua evolução, surgiu nos Estados Unidos da América, especificamente pela formação de uma burocracia estatal encarregada dos negócios ligados à educação. Ou seja, uma forma de fornecer cada vez mais operários qualificados para aquele determinado mercado de trabalho. Ou seja, mão de obra. Então, o currículo, ela surgiu, o estudo do currículo surgiu dessa forma, de fornecer meios suficientemente eficazes para que surgissem mãos de obra cada vez mais qualificados para o sistema capitalista cada vez mais exigente. O estabelecimento da educação como um objeto próprio de estudo científico, a extensão da educação escolarizada em níveis cada vez mais altos, de segmentos cada vez maiores da população. Exatamente isso. Fornecer uma mão de obra cada vez mais qualificada e cada vez mais diversificada, certo? As preocupações com a manutenção de uma identidade nacional, como resultado das sucessivas ondas de imigração. Então, essas variáveis foram variáveis que foram desenvolvidas, tomadas como como pressuposto para o estudo de currículo lá nos Estados Unidos da América. E, por último, o processo crescente de industrialização e urbanização. Isso é Silva, em 99, que diz isso, na página 22. Ele diz também que o currículo é um artefato socioeducacional que configura nas ações de conceber, selecionar, deixa eu só mudar aqui, canetinha, configura nas ações de conceber, selecionar, produzir, organizar, institucionalizar, ou seja, colocar dentro de uma instituição, uma escola, implementar, dinamizar saberes, não é algo estático, é uma roda viva, tem que estar em modificação. Conhecimentos, atividades, competências e valores, visando a formação, olha só, visando uma formação configurada por processos de construção constituídos na relação com o conhecimento eleito como educativo. Então, isso aqui, caros senhores, nada mais é que um conceito de currículo, tá bom? Currículo seria isso. Ou seja, currículo ele tem uma questão ideológica. Então, ele não é uma questão puramente conceitual. Ou seja, conteudista, conteúdo, 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 conteúdo. Fragmentação em disciplinas, química, português, matemática, história, geografia, não. O currículo ele é um fato que ele é elaborado pressupondo fatores ideológicos, certo? Então, a ideologia do povo, daquelas pessoas que estão ali, daqueles atores e autores, certo? Atores e autores da elaboração de um currículo, eles fornecem os seus pontos de vista ideológicos. Então, aquele currículo carrega junto a si pontos de vista ideológicos, ideologias. Então, o currículo ele tem essa questão de reflexo da sociedade. Nesse sentido, o currículo ele tem que ser elaborado da forma mais democrática possível, atrelando diversos setores da sociedade, não só pessoas, não só especialistas em educação, mas diversos setores da sociedade civil organizada, para que esse documento, que é o currículo, que é um artefato socioeducacional, ele possa realmente satisfazer todas as necessidades daquele contexto social que ele será aplicado, certo? Então, por isso que tem a importância da participação da sociedade civil organizada, de membros de lá. Dessa forma, faz-se necessário perceber que o currículo indica caminhos, travessias e chegadas, que são constantemente realimentados e reorientados pela ação dos autores e autores da cena curricular, certo? Observe essa imagem. Nós temos um caminho a ser percorrido e nós temos a orientação, mas as peças que são colocadas, né, os conteúdos, as formas que devem ser abordadas, eles são adaptáveis, eles são dinâmicos, tá certo? E são modificáveis. Vai depender do contexto social, cultural, socioeducacional que ele esteja sendo aplicado naquele momento durante a variável tempo específica.
Então, nós já podemos observar o nosso dog aqui. Vou carinhosamente chamá-lo de, sei lá, Beethoven, né? Tinha um cachorro chamado Beethoven, Marley, né? Beethoven ou Marley. E que ele diz o seguinte: mas quando surgiu o currículo, né? Nós já falamos do conceito, já falamos do que vem a ser o currículo, das representações que ele traz consigo do ponto de vista ideológico, mas quando surgiu o currículo? O currículo, ele surgiu, dizer, né, quando o currículo surgiu, né, qual idade, vai depender do qual ponto de vista estamos avaliando. Qual variável estamos avaliando como ponto de partida para dizer, não, vamos analisar o currículo a partir deste ponto específico. Não, eu acho que deste ponto deve ser utilizado para avaliar o surgimento do currículo. Então, dependendo disso, nós temos 3 pontos de vista diferentes para avaliar de onde o currículo surgiu. O primeiro ponto é se nós considerarmos a variável de massificação social industrial, ou seja, como ferramenta pedagógica, como estudo do currículo. Aí sim ele surgiu, lembra que eu falei para vocês, nos Estados Unidos, levando todas aquelas variáveis que nós falamos, destacando-se a necessidade de mão de obra qualificada. Surgiu nos Estados Unidos em meados do século XX ou ainda um pouco antes, né? Por exemplo, na década de 20. Plano estruturado de estudos, ou seja, como algo bem organizado, já surgiu em universidades europeias, como propõe Hamilton. Ou se a gente considera como ponto de partida o currículo como qualquer indicação que se ensina, ou seja, se o currículo ele é um caminho para se chegar a algo, então tudo que leve a um caminho, a um ponto de partida e um ponto de chegada, os métodos para se fazer esse trajeto, é um currículo. Então, o currículo ele já surgiu muito antes da idade moderna, da Idade Média. Ele surgiu na Grécia Antiga, né? Na idade com Platão e talvez muito antes dele. Platão como o Código das Leis, né? Que vem explicar todo o funcionamento, enfim. Lá ele já traz uma questão que pode ser contida como currículo. Então, o currículo no Brasil, ele chegou na década aproximadamente de 80, né? Com o início da democratização no Brasil e o enfraquecimento da Guerra Fria, a hegemonia do referencial funcionalista norte-americano foi abalado. O que significa isso, caros senhores? Eu estou simplesmente dizendo que o capitalismo, certo? O sistema capitalismo, que é o quê? Na Guerra Fria foi o quê? Caros senhores, a Guerra Fria nada mais foi capitalismo. A Guerra Fria nada mais foi que uma guerra ideológica entre dois sistemas econômicos, políticos divergentes, que foi o sistema capitalista, representado pelos Estados Unidos da América, e o sistema socialista, representado pela União Soviética, certo? Então, quando eu venho dizer que a hegemonia do referencial funcionalista norte-americano foi abalado, eu estou dizendo que o sistema capitalista ele estava abalado, então surgem vertentes marxistas, certo? As vertentes marxistas no currículo brasileiro, na década de 80 aqui no Brasil, foram muito fortes. E o que é que vem a ser vertentes marxistas, caros senhores e senhoras? Nada mais é que socialismo, Karl Marx, certo? Isso vem muito influenciar no currículo brasileiro por um bom tempo, como nós veremos mais adiante. Nós chegamos ao final desse módulo, onde nós iremos discutir aqui essa frase de Cora Coralina, né, que eu não coloquei o autor, mas é Cora Coralina, que vem dizer: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, certo? Então, estou gravando essa aula no dia 15 de outubro, dia dos professores, e desculpa. Pronto. Eu quero aproveitar o momento e parabenizar vocês que já são professores, né? Que já atuam como professores, porque todo mundo tem um pouco de professor, certo? Todo mundo é professor em algum momento da sua vida. E vocês já estão se estudando, se preparando academicamente, profissionalmente, para exercer uma das profissões mais lindas e mais importantes, funcionais que existe. A profissão de todas as profissões, que é o professor. Então, saudosamente, parabenizo vocês pela escolha desde já
e dou aquele forte abraço saudoso em cada um de vocês. Espero voltarmos logo com as aulas presenciais. Até o próximo módulo. Goodbye.